Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Nesse vídeo eu vou falar sobre consagração. O tema desse vídeo é consagração. Bom, consagrar, o que é consagrar? Consagrar significa responder um chamado de Deus, um chamado espiritual de Deus. É você dedicar a sua alma, o seu coração, a sua mente, o seu corpo para Deus. Isso é se consagrar. E esta decisão deve ser feita de forma consciente, pela sua própria vontade. Você percebe que quando você entrega para Deus a sua alma, o seu corpo, sua mente, o seu coração, você está entregando para Deus algo que já é dele? Já parou para pensar nisso? Pois é, porque foi ele que te criou, é ele que te livra, é ele que te sustenta, é ele que te guarda. Ele te ama tanto, querido, que ele te deu livre arbítrio para você escolher entre servir a ele e servir sua própria vontade. Preste atenção numa coisa. Ele te deu uma escolha. De um lado, um Deus todo-poderoso, um Deus criador do céu e da terra, um Deus fiel, um Deus santo, um Deus puro, um Deus perfeito, e do outro lado, a sua própria vontade, que é indigna, é infiel, é imperfeita, é sem misericórdia, é cheia de incerteza, cheia de dúvida, cheia de medo. Olha só, não tem comparação, né? Não tem comparação. Deus é perfeito e Ele deseja que nós o servimos com amor, e quando nós nos submetemos à vontade dEle, não à nossa, a gente passa a ter mais prazer em entregar para Ele a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito em consagração a Ele. Eu quero ler aqui para você o livro de Juízes, capítulo 13, versículo 5, que fala assim, ó. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será narizeu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Bom, narizeu significa separado por Deus. Percebe que Deus ele separa Sansão desde o ventre? Os pais de Sansão ele recebem a orientação de Deus, orientações específicas de como criá-lo. Então, Sansão ele faria a grande obra do Senhor, que era livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. Percebe, né? Então, para ajudar Sansão, Deus ele dá uma força sobrenatural e orienta Sansão a nunca cortar os seus cabelos. Nunca. Você nunca pode cortar o cabelo e nem contar o segredo da força, que a força o segredo da sua força vem dos seus cabelos. Só que Sansão, ele começa a usar a força dele para satisfazer suas próprias vontades. E ele se envolve com Dalila, ele conta para Dalila o seu segredo, a Dalila corta o cabelo dele, ele perde as forças, ele é preso, tem os olhos arrancados e tudo mais. Agora você vê um Sansão sem força, fraco, cego e preso. Percebe que Deus deu tudo para Sansão e ele escolheu seguir suas próprias vontades? Mas Sansão percebe que desobedeceu a Deus e ele perdeu tudo, e ele se volta para Deus em redenção e faz uma última oração. Ele pede a Deus forças para derrubar os pilares de um templo pagão que estava cheio de filisteus. Sansão é colocado preso, assim, de braços abertos, entre dois pilares que sustentavam aquele templo. E Sansão pede força a Deus para que ele derrube aquele pilar para matar os filisteus. E Deus ouve a sua oração. Então, Sansão, ele mata mais filisteus na sua morte durante toda a sua vida. Então, assim, eu quero refletir com vocês sobre 3 lições que podemos aprender sobre a vida de Sansão. Primeiro, ter dons não se compara a ser santo. Sansão foi um homem mais talentoso do seu tempo. Ele recebeu todas as ferramentas para fazer a obra de Deus, mas em seu orgulho e obstinação, ele escolheu viver as paixões e não aceitou cumprir os propósitos de Deus. Deus hoje, o Senhor, ele oferece a você a administração tanto das suas habilidades espirituais quanto das suas habilidades físicas. Então não desperdice o seu talento de servir a Deus, ao seu povo. Seja um administrador sábio, coloque o seu potencial nas mãos do Senhor e veja como Ele vai multiplicar suas capacidades. A segunda lição, Deus ele não desiste dos seus filhos. Sansão ele bagunçou a sua vida toda. Ele não alcançou o próprio potencial, mas mesmo assim, Deus olhou para ele uma última vez. O Senhor respondeu sua oração e lhe deu força para derrubar os pilares em cima daqueles filisteus. Você está se sentindo pecador? Você está se sentindo separado de Deus por causa dos seus atos, das suas atitudes? O Altíssimo está pronto para te ouvir, te perdoar, restaurar a sua alegria e amizade com Ele. E terceiro,
Escolha sempre buscar o Senhor em vez de flertar com a tentação. Sansão, ele escolheu continuar o compromisso com Dalila, até que isso lhe custou a visão, a liberdade e a sua vida. Querido, não teste o quanto você pode chegar perto da tentação. Não se une à pessoa errada, não frequente lugares que são questionáveis, não faça coisas duvidosas. Em vez disso, veja o quanto você pode se aproximar de Deus. Passe o seu tempo aprendendo, crescendo com o povo de Deus. Siga o exemplo lá o conselho de Paulo para Timóteo. Olha só que conselho lindo. Foge dos desejos da mocidade, segue a justiça, segue a fé, segue a caridade e a paz, com os que com o coração puro invocam ao Senhor. Está lá em Timóteo, 2 Timóteo. Querido, fique na paz do Senhor. Recebe essa palavra no seu coração e seja separado para Deus. Quando você se separa para Deus, o Senhor, ele faz a obra na sua vida, uma obra perfeita. Em nome de Jesus, tenha um dia abençoado. Deus abençoe grandemente o seu coração, o seu corpo e a sua alma, e que eles sirvam para servir o Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor.